Bom, é, como a gente já tem conversado e já falamos um pouquinho, a biossíntese do colesterol, ela, ou o colesterol do nosso organismo, ele pode ser obtido de duas maneiras. Ou ele pode ser obtido da alimentação, que é uma via exógena. Mariana, você tem alguma pergunta? Ou só esqueceu de baixar a mão mesmo? Tá. Então, a gente pode obter o colesterol ou da alimentação, ou a gente pode obter o colesterol de uma síntese endógena. Então, o colesterol que a gente obtém da alimentação é um colesterol exógeno, que vai fazer, não vai ter distinção dentro do organismo depois de feita a sua absorção, mas ele tem uma distinção para transporte. Então, a gente vai ver os dois mecanismos. O colesterol, quando ele é absorvido, ele também vai ser emulsificado pela bilis, vai formar as micelas, só que ao contrário dos triglicerídeos, ele não precisa ser hidrolisado pela lipase pancreática para poder ser servido. Ele pode ser absorvido diretamente por um transportador chamado NPC1L1. Esse aqui é o transportador que tem nas bordas em escova do intestino, que vão fazer a absorção do colesterol. Lembra lá no começo das nossas conversas sobre lipídios, quando a gente falou sobre manteiga e margarina, que tinha uma manteiga que tinha fitoesterol na sua composição, uma margarina que tinha fitoesterol na sua composição, e que ela ficava bem mais cara por causa disso? Lembram disso? Uhum. E a gente não falou, na época, a gente não falou a respeito do fitoesterol. Qual é a função dele? Para que ele serve? O fitoesterol, ele é um colesterol, é um similar ao nosso colesterol, mas ele é o colesterol das plantas. Fito vem de planta. E ele não tem uma ação biológica, ele não tem uma ação no nosso organismo da mesma maneira que o colesterol. Só que no nosso trato gastrointestinal, ele compete por esse transportador para absorção. Então, se eu tenho fitoesterol e colesterol, eu acabo reduzindo a absorção de colesterol por competição pelo transportador de absorção. Então, por isso que ele ajuda, por isso que ele é bom para reduzir colesterol. Só que aqui eu quero fazer um parênteses com vocês. A absorção de colesterol da nossa dieta é muito pequena. A gente absorve uma quantidade, de todo o colesterol que a gente absorve, varia em torno de 30 a 40% de absorção de colesterol da dieta. Então, ele não é uma quantidade significativa para você dizer, a pessoa está com hipercolesterolemia, excesso de colesterol no sangue, porque ela está comendo muito colesterol. Então, dificilmente a quantidade de colesterol ingerida na dieta será responsável por uma alteração de colesterol no plasma significativa. Ela pode ajudar, se a gente fizer, ou se vocês fizerem um tratamento de redução de absorção de colesterol da dieta, ele pode ajudar quando você tem um colesterol que não é tão significativo, não é tão grande assim na circulação. Então, o fitoesterol, ele realmente ajuda a reduzir a absorção de colesterol por essa competição nesse transportador, mas eu não sei se o custo-benefício compensa, por causa da quantidade de colesterol que a gente absorve da dieta. Claro que a propaganda é muito forte, né? E desta vez eles não estão errados. O que eles não estão avaliando é a quantidade de colesterol absorvido naturalmente de uma dieta. Além disso, o colesterol que é absorvido, nem todo ele é mandado para a circulação. Uma parte dele é devolvido para a luz intestinal e acontece a excreção fecal pelo transportador ABCG5 ou ABCG8, que é um transportador que faz que joga o colesterol para fora da célula. Esse transportador ele não tem só no intestino, nós temos também esse transportador em outras células do organismo, como por exemplo células do fígado e células dos tecidos. Então,
célula do tecido adiposo, enfim. Então, esse transportador aqui, ele joga o colesterol para fora da célula, nas células intestinais. Então, menos ainda do que você absorveu vai ficar ou vai ser passado para o organismo mesmo. Dentro das células com borda em escova, nós já estudamos a formação do quilomicron, que é a lipoproteína que vai fazer o transporte exógeno dos lipídios absorvidos da dieta. O quilomicron ele vai fazer o transporte tanto do colesterol da dieta como do triglicerídeo obtido da dieta. A gente já viu mais ou menos, a gente já viu esse mecanismo de formação do quilomicron, retículo endoplasmático liso, que metaboliza os triglicerídeos, depois vai para o complexo de Golgi, que faz a associação com as proteínas, e depois vai ser excretado. O colesterol, acontece que o colesterol, existem duas formas de colesterol dentro do organismo. O colesterol que a gente diz colesterol livre e o colesterol que a gente diz esterificado. Então, existe uma parcela do colesterol que ele vai ser ligado com ácido graxo, formando éster de colesterila ou colesteril éster, que é a forma de transporte e armazenamento desse esterol. O colesterol livre, esse colesterol que não está ligado com ácido graxo, é o colesterol que normalmente é inserido em membrana ou é utilizado para fazer os hormônios aos quais ele dá origem. Então, o colesterol livre vai ajudar a formar a monocamada do quilomicron, e o colesterol o colesterol que vai ser transportado, ele vai ser esterificado por uma enzima chamada ACAT, que é acil, que é do ácido graxo, colesterol, aciltransferase, ou seja, é a enzima que vai fazer a transferência do acil, que é o ácido graxo, para a molécula de colesterol, formando o éster de colesterila. E ele vai ficar, então, embalado no quilomicron, junto com o triglicerídeo, que vai ser colocado no quilomicron por ação da MTP, que é a proteína de transferência de triglicerídeo microsomal. Tu vai pegar esse triglicerídeo que foi absorvido, que foi remontado dentro do organismo, e vai colocar dentro do quilomicron. O quilomicron vai ser exocitado da célula intestinal, vai para o sistema linfático vai ser distribuído. Absorção de colesterol, alguma dúvida? Se vocês entenderam, levantem as mãos, por favor. Prof, Diga. bom dia. Você pode repetir essa última parte dos dois tipos de colesterol e como eles são transportados? Eu vou mostrar essa esterificação no colesterol, pode ser? E eu vou mostrar em outro slide esse transporte também do quilomicron certinho. Tá bom? Ok? Quem entendeu, então, essa absorção do colesterol, levanta as mãos, por favor. A MTP, Júlia, ela ela coloca o triglicerídeo para dentro do quilomicron quando o quilomicron é formado. O quilomicron é formado lá no complexo de Golgi e ele vai receber, então, para conseguir colocar esse triglicerídeo para dentro do quilomicron, tem essa MTP, que é a proteína transferidora, proteína de transferência de triglicerídeo microsomal. Tá? Pessoal que não levantou a mão entendeu? Tem alguma outra pergunta? Ok. Podem baixar as mãos. Bom, e como a gente já viu em outros momentos, o colesterol é muito importante para fazer várias coisas no nosso organismo. O que o colesterol pode fazer? Ele pode dar origem aos sais biliares. Luísa, está com alguma dúvida ou só esqueceu de baixar a mão? Ok. O colesterol? O colesterol ele pode ser usado para quê no nosso organismo? Ele pode ser usado para fazer as membranas,
compor as membranas plasmáticas, que é uma das principais funções do colesterol, porque membrana plasmática sem colesterol, ela fica muito fluida, fica muito mole. Então, a presença do colesterol na membrana plasmática faz com que a membrana fique mais estável, mais rígida. Quanto mais colesterol tiver, mais rígida vai ficar essa membrana. E a membrana que mais tem colesterol é a membrana da mitocôndria. Então, por isso que ela é uma membrana, principalmente a membrana interna da mitocôndria. Por isso que ela é uma organela, uma membrana altamente seletiva. O colesterol também é usado para fazer os sais biliares, que nós já vimos a função deles. É utilizado para fazer vitamina D. E a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que, quando ela foi descoberta e descrita, ela foi descrita como vitamina, mas como a gente já estudou, os mamíferos não sintetizam vitaminas, então ela é erroneamente chamada de vitamina, mas ela é um hormônio. E ele dá origem também à pregnenolona, que vai dar origem à progesterona, que por sua vez vai dar origem ao cortisol, hormônio glucocorticoide, corticosterona e aldosterona, que são hormônios mineralocorticoides, e a testosterona e o estradiol, os três, progesterona, testosterona e estradiol, são os hormônios sexuais femininos e masculinos, que vão dar as características secundárias para os organismos, né? As características sexuais secundárias. Então, a gente tem o colesterol extremamente importante para o nosso organismo. E como a gente absorve pouco da dieta, não daria para a gente transformar, não teria quantidade suficiente para fazer todos esses processos que a gente precisa. Então, a gente tem como fazer a síntese endógena do colesterol. E qual é a matéria-prima utilizada para fazer a síntese do colesterol? É a molécula que eu chamo de bombril da célula. Ele faz praticamente tudo dentro da célula. É o acetil-CoA. Então, é o acetil-CoA que também vai dar origem ao colesterol. É ele que vai ser transformado em colesterol. E da onde eu posso obter esse acetil-CoA? Existem várias fontes. Eu posso, como fazer uma síntese endógena, então a glicose da dieta vai seguir vários caminhos, como a gente já viu. Vai gerar glicogênio, vai para a glicólise, vai para a via das pentoses, e quando ela quando ela vai para a glicólise, o piruvato gerado vai virar acetil-CoA. Esse acetil-CoA reage com o oxalaceto, formando citrato e vai para o ciclo de Krebs. Acontece que o excesso de citrato sai da célula, nós estamos no período pós-prandial, período alimentado, absortivo, nós temos a insulina, portanto, esse citrato que está em excesso, uma parte dele vai para o ciclo de Krebs e outra parte sai da mitocôndria, e no citoplasma vai acontecer a reação da citrato-liase, gerando oxalacetato acetil-CoA, oxalacetato vira malato, malato volta para a mitocôndria, ação da enzima málica, forma NADPH. Esse mecanismo todo a gente já viu. Só que parte do acetil-CoA que é formado no citoplasma e que é naturalmente usado para síntese de ácido graxo, aqui para síntese de ácidos graxos, uma parte dele também vai ser usado para fazer a síntese de colesterol. Então, o colesterol ele vai ser sintetizado no citoplasma celular a partir, basicamente, do acetil-CoA que vem da glicose da dieta. Além disso, o processo de síntese de colesterol, ele gasta muita energia, ele gasta 18 ATPs para sintetizar um colesterol. Então, eu preciso ter o fornecimento de muito ATP que virá da glicólise, do processo de glicólise. Assim como a síntese de ácidos graxos, a síntese de colesterol também utiliza como coenzima NADPH. NADPH que vem da ação da enzima málica ou que vem da via das pentoses, novamente utilizando a glicose da dieta. Então, aqui a gente tem mais uma interligação do metabolismo de carboidrato com o metabolismo de lipídio, que é a síntese de colesterol,
que vai utilizar basicamente as mesmas moléculas que são utilizadas para a síntese de ácido graxo, que é o acetil-CoA, ATP e NADPH. Tudo bem? Dúvidas? Ah, esqueci de falar também. A gente pode usar aminoácidos cetogênicos que dão origem ao acetil-CoA como fonte de acetil-CoA para síntese de colesterol. E esta ação aqui, ó, quando eu tenho excesso de ácido graxo da dieta, esses ácidos graxos da dieta também podem gerar matéria-prima para síntese de colesterol. Por isso que quando você faz uma redução de ácido graxo saturado da dieta, você pode reduzir colesterol. Porque quando eu quebro ácido graxo, eu gero acetil-CoA. E quando eu tenho muito ácido graxo saturado vindo da dieta, uma parte dele pode ajudar a fazer colesterol. Então, quando se eu diminui-se a oferta de ácido graxo saturado da dieta, eu vou reduzir a síntese de colesterol também. Eu vou ajudar a diminuir a síntese de colesterol, além de outros mecanismos. A via de biossíntese de colesterol é uma das vias mais extensas que tem no nosso metabolismo. Onde que ela acontece principalmente? Principalmente no fígado, no intestino, no córtex da adrenal, nas gônadas. Adrenal e gônadas por causa da formação dos hormônios, então é matéria-prima para a formação dos hormônios. E no fígado e no intestino por causa da grande oferta de nutrientes que tem. Mas o principal local, sem sombra de dúvida, é o fígado. Resumidamente, nós temos 4 etapas nessa biossíntese. Primeiro, o acetato, que é a molécula que vem do acetil-CoA. Então, quando eu tiro o CoA, eu sobra o acetato. E esse acetato vai gerar mevalonato. Aqui você quer uma via, um passo só, mas não, aqui tem várias reações que a gente já vai ver. O mevalonato, por uma outra série de reações, forma o que a gente chama unidade isoprenoide ativada, que é um isopreno, que é uma molécula que tem 5 carbonos ligadas com 2 fosfatos. Essa unidade isoprenoide ativada vai fazer várias reações até formar uma molécula chamada esqualeno. E esse esqualeno, por sua vez, vai fazer várias reações até o colesterol. Então, essa aqui é a estrutura final do colesterol. É o colesterol que a gente chama de colesterol livre, porque ele não está esterificado. A esterificação do colesterol se dá nessa hidroxila da cadeia. Então, como que acontecem essas reações? A parte que é mais, não vou dizer que seja mais importante, mas é que tem que ter mais atenção, primeira parte, porque é a primeira parte que sofre a regulação da biossíntese. Então, nessa primeira parte, são essa parte aqui, ó, da transformação do acetato para o mevalonato. É nessa etapa aqui que a gente vai ter a regulação da via metabólica de síntese de colesterol. Isso é uma coisa que chama atenção nessa via biosintética, porque ela tem muitas reações, ela tem mais de 30 reações e ela só tem uma reação controlada alostericamente. Então, isso chama muita atenção, metabolicamente falando, como que uma via metabólica que produz uma molécula que causa tantos danos no organismo, só tem uma enzima alostérica. Isso é uma incógnita até para os pesquisadores. Como que acontece essa biossíntese? Então, a gente tem 2 moléculas de acetil-CoA vão se condensar por uma enzima chamada tiolase e dando origem ao acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA vai reagir com mais um acetil-CoA por ação da enzima HMG-CoA sintase, dando origem a uma molécula chamada beta-hidroxi beta-metil-glutaril-CoA, que é o HMG-CoA. Estas reações aqui, elas são exatamente iguais à biossíntese de corpos cetônicos. Só que a biossíntese de corpos cetônicos acontece na matriz mitocondrial e por estímulo do glucagon, que é o hormônio contrário do que está ativando aqui.
Aqui quem está ativando essa via metabólica é a insulina. E essa via metabólica está acontecendo no citoplasma das células. Então, no citoplasma, quando eu tenho a formação do HMG-CoA, é para síntese de colesterol. Na matriz mitocondrial, quando eu tenho síntese de HMG-CoA, é para síntese de corpos cetônicos, que são moléculas completamente diferentes e com funções completamente diferentes. Esse HMG-CoA formado, por ação da enzima HMG-CoA redutase, e por ação utilizando 2 NADPH como coenzima, vai gerar essa molécula chamada mevalonato, que é essa molécula aqui que tem 6 carbonos na estrutura dela. Tá? Esta enzima aqui, HMG-CoA redutase, que é a enzima regulada da via metabólica de síntese do colesterol. Então, você pode ter até uma sete mnemônico. Ó, redutase é a enzima regulada da biossíntese do colesterol. Esta é a porção que vai controlar a biossíntese do colesterol. Uma vez que você tenha mevalonato, então você vai gerar o colesterol com essa molécula. Então, por uma série de reações, o mevalonato vai gerar fosfomevalonato, gastando um ATP, que por sua vez vai gerar 5-pirofosfomevalonato, gastando mais um ATP, que por sua vez vai gerar um 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato, gastando mais um ATP. E esse fosfopirofosfomevalonato vai gerar, ó, daí que perde um CO2, vai gerar as unidades isoprenoides ativadas. O isopentenilpirofosfato, que se transforma em dimetilalilpirofosfato, e os dois juntos vão se condensar, o dimetilalil e o isopentenilpirofosfato se condensam, gerando geranilpirofosfato. Geranilpirofosfato vai se juntar com vários isopentenil, e para gerar cada isopentenil, eu vou gastando 3 ATPs de cada vez, isso que é uma via biosintética bem cara para o organismo, até gerar o farnesilpirofosfato, daí vai juntar vários farnesis, vai gerar o esqualeno, gastando mais NADPH. Esse esqualeno vai gastando mais um NADPH, gastando oxigênio, vai gerar o esqualeno 2,3-epóxi, e é nessa etapa que eu tenho a diferenciação da síntese de colesterol vegetal, animal e fúngico. Então, nas plantas vai dar origem ao estigmasterol, que é um fitoesterol. Nos animais vai dar origem ao lanosterol e, através de várias etapas, vai dar origem ao colesterol. E nos fungos vai dar origem ao ergosterol. Tanto ergosterol quanto estigmasterol não tem a mesma função no nosso organismo. Então, quando estigmasterol ou ergosterol são absorvidos lá no intestino, eles são absorvidos pela mesma proteína que faz a absorção, o transporte do colesterol na membrana do enterócito, só que esse ergosterol e esse estigmasterol não são usados no nosso organismo. Então, uma competição acaba diminuindo a síntese de colesterol, ou a oferta de colesterol exógena para o nosso organismo. Até aqui, tudo bem? Tudo certo? Estão me ouvindo? Ixi, desconfigurou. Então, o principal local de biossíntese é o fígado. A principal utilização desse colesterol e incorporação em membranas plasmáticas, que pode acontecer no fígado ou em qualquer outro tecido, e ele vai ser exportado através da forma de colesterol éster. Então, ele desconfigurou aqui, porque o que o fígado vai fazer com esse colesterol? Vai fazer membrana, vai fazer colesterol,
vai incorporar nos sais biliares e vai no suco biliar e vai formar os sais biliares também. A única forma de excreção do colesterol, a única forma do organismo jogar o colesterol para fora é através da bile. Então, quando a gente faz a de colesterol, que é um componente do suco biliar, assim como dos sais biliares, porque uma parte dos sais biliares, eles são absorvidos na circulação enterohepática, mas uma parte desse suco biliar, ele é excretado junto com as fezes, ele não é totalmente reabsorvido. Então, toda vez que a gente secreta sais biliares no intestino, a gente está eliminando uma certa quantidade de colesterol, por causa dessa diminuição de reabsorção. Então, existe uma medicação que ela diminui a reabsorção de sais biliares. E quando você diminui a reabsorção de sais biliares, ajuda a reduzir o colesterol, porque você vai ter que usar mais colesterol para sintetizar sais biliares que antes seriam reabsorvidos. Então, por isso que esses medicamentos que inibem a reabsorção de sais biliares ajudam a reduzir o colesterol do organismo. Porque como você está gastando uma molécula que o colesterol dá origem, não está voltando ela para o organismo, você vai ter que sintetizar de novo. E nessa ressíntese, você gasta colesterol. É o mesmo raciocínio do benzoato de sódio, aquele medicamento que ajuda a reduzir a amônia. Ele ajuda a reduzir a amônia porque excreta aminoácido, aumenta a excreção de aminoácido. Então tem que ressintetizar o aminoácido, vai gastar amônia. Aqui também, esse medicamento que inibe a reabsorção do colesterol, a reabsorção de sais biliares, que são as resinas, que vão fazer uma complexação com esses sais biliares e vão excretar, vão ajudar a reduzir colesterol, porque o corpo vai ter que gastar mais colesterol para fazer os sais biliares. E o processo de esterificação de colesterol pela ACAT, ele acontece dessa maneira. Então, o colesterol que foi sintetizado ou o colesterol que foi absorvido lá no intestino na forma livre, ele vai ser, por ação da ACAT, acilcolesterol, aciltransferase, ele vai ligar, essa enzima vai ligar um ácido graxo aqui nessa hidroxila. Então, vai ficar aqui, ó. Esse aqui é o ácido graxo que está ligado ao colesterol. Isso aqui é chamado colesterol éster ou éster de colesterila. Depende do autor que você usa para a tradução que ele faz. Então, colesterol éster é a forma de armazenamento do colesterol, é a forma de transporte de colesterol, que é o colesterol ligado com ácido graxo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo certinho até aqui? Bom, se a regulação da biossíntese do colesterol ela acontece só pela regulação da HMG-CoA redutase, então a gente tem vários mecanismos de regular essa enzima, de regular a ação dessa enzima. Basicamente, nós temos 3 formas de regular essa enzima. É uma regulação alostérica, é uma regulação hormonal e é uma regulação gênica. A regulação hormonal, ela provoca uma regulação, ela tem dois mecanismos de ação. Ela pode provocar uma fosforilação enzimática ou ela pode provocar uma regulação gênica. Então, aqui nesse caso, vai acontecer exatamente isso. Os hormônios eles vão trabalhar dessas duas maneiras na HMG-CoA redutase. A regulação alostérica é o próprio colesterol que vai induzir. Colesterol, quando ele é produzido, ele vai gerar uma molécula chamada oxiesterol, quando ele estiver em grandes quantidades, e esse oxiesterol ele faz uma inibição alostérica da HMG-CoA redutase. Ao mesmo tempo, esse colesterol vai ativar a enzima ACAT para fazer a sua esterificação, para fazer o seu armazenamento.
O segundo ponto de regulação é uma regulação. Como que o oxisterol faz a regulação da HMG-CoA redutase? Por degradação proteolítica. O que significa uma degradação proteolítica? A gente viu lá na aula de degradação de proteínas, que quando você tem muita proteína, ele vai fazer o encaminhamento dessa proteína para o proteassomo, e o proteassomo vai fazer a degradação dessa proteína. Então, isso é chamado de degradação proteolítica. E é isso que o oxisterol vai fazer. Ele vai fazer a ligação dessa HMG-CoA redutase com a ubiquitina, e a ubiquitina vai encaminhar essa HMG-CoA redutase para o proteassomo para fazer a degradação. E como a gente viu lá na bioquímica 1, quando a gente mexe na concentração da enzima, a gente tem redução na velocidade de formação do produto por diminuição da atividade enzimática. Então, se a HMG-CoA redutase vai ser degradada, eu não vou ter enzima suficiente, eu vou ter menos enzima para fazer mevalonato, que por sua vez vai ter menos matéria-prima para gerar o colesterol. Então, a redução proteolítica, a degradação proteolítica, vai reduzir a formação do colesterol por redução da atividade, da quantidade de enzima disponível para fazer esse metabolismo. A segunda regulação é a regulação por modificação covalente. Como que vai acontecer essa regulação por modificação covalente? A insulina e o glucagon, eles vão promover fosforilação ou desfosforilação da enzima. A insulina provoca desfosforilação e o glucagon provoca fosforilação. E isso faz com que mude a conformação da enzima. Quando o glucagon fosforila a enzima, causa uma mudança conformacional, o sítio ativo fica menos exposto e a reação fica reduzida. Então, forma menos mevalonato, que por sua vez vai dar origem a menos colesterol. Esse mecanismo, ele é semelhante ao que o ATP faz, ou seja, ATP não, a falta de ATP. Eu falei para vocês que a gente precisa de 18 ATPs para fazer a síntese de colesterol. Então, quando eu não tenho ATP suficiente na célula, eu tenho uma redução das concentrações de ATP, isso ativa uma proteína chamada AMPK. A AMPK é diferente de pKa. A pKa é proteína dependente de AMP cíclico. A AMPK é uma quinase dependente de AMP, não de AMP cíclico. Toda vez que eu tenho redução de ATP na célula e aumento de AMP, eu ativo essa enzima, que é chamada AMPK, que é uma quinase dependente de AMP. O que quinase faz? Coloca fosfato em alguma proteína, em alguma enzima. Então, essa quinase, ela vai colocar fosfato na HMG-CoA redutase e vai provocar o mesmo efeito do glucagon, que é a mudança conformacional da enzima e diminuição da sua atividade, gerando menos mevalonato e gerando menos colesterol. Até aqui, tudo bem? E o terceiro mecanismo de controle, ou o quarto mecanismo de controle, é o controle transcricional da enzima. O que é um controle transcricional? O que é transcrição? Expressão gênica. O que é isso? É uma transcrição. Transcrição é você transformar o RNA em proteína. Então, eu vou mexer lá no gene, lá na expressão da proteína. De que maneira? Lá no retículo endoplasmático, a gente tem 3 proteínas. Uma proteína chamada INSIG, uma proteína chamada SCAP e uma proteína chamada SREBP. Aqui está o nome delas. SREBP
é proteína, essa sigla ela vem do nome em inglês, que significa proteína ligante do elemento regulatório de esterol. Então é melhor chamar de SREBP mesmo. SCAP, que é a proteína ativadora da clivagem de SREBP. Sim, é isso que eu vou mostrar agora. A transcrição é a formação do RNA mensageiro. E a tradução é a tradução desse RNA mensageiro em proteína. Falei diferente? Vai resultar na diminuição de proteína, mas a transcrição, eu vou diminuir a formação do RNA mensageiro. Ok? A INSIG significa gene induzido pela insulina. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho oxiesterol e esterol, que é o próprio colesterol, eles ficam ligados na SCAP e ligados na INSIG, inibindo essas enzimas, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Oxiesterol é produzido quando eu tenho bastante colesterol e vai inibir a síntese do colesterol. Então, quando eu tenho oxiesterol e colesterol, que o colesterol é um esterol, eles vão ficar ligados aqui nessas proteínas, inibindo essas proteínas, então elas vão ficar presas no retículo endoplasmático. Quando eu tenho a diminuição de oxiesterol e de esterol na célula, então eles saem daqui. Quando eu diminuo a concentração de colesterol na célula, eles vão perder esse mecanismo regulatório nessas três proteínas. Quando eu não tenho mais esterol e quando eu não tenho mais oxiesterol, eu libero a ligação da INSIG e da SCAP, porque a INSIG vai ser ligada com ubiquitina. Quando a INSIG for ligada com ubiquitina, ela vai ser direcionada para o proteassomo para ser degradada. Quando ela é ligada, como ela é uma proteína, quando ela é ligada com essa ubiquitina, ela muda de conformação e ela se solta da SCAP. Quando essa INSIG se solta da SCAP, esse conjunto aqui, SCAP-SREBP, vai ser mandado para o complexo de Golgi. E lá no complexo de Golgi, eu vou ter a separação dessas duas proteínas. E a SREBP vai ficar livre para ir lá para o DNA para provocar uma ativação gênica de enzimas relacionadas com síntese de lipídios, inclusive da ácido graxo sintase, da lipoproteína lipase e da HMG-CoA redutase. Então, essa SREBP, ela não é exclusiva regulatória da síntese de colesterol, ela é regulatória da síntese de várias proteínas envolvidas com metabolismo lipídico. E esse mecanismo aqui, ele foi estimulado pela insulina. Então, a insulina que vai estimular a ubiquitinação da INSIG para ela ser mandada para degradação. Essa SREBP, ela tem um domínio regulatório e ela tem um domínio catalítico. Então, quando ela é clivada aqui no domínio regulatório, ela pode sair do aprisionamento, da regulação que a SCAP estava fazendo nela, e ela vai para o núcleo para fazer a ativação gênica. Vai fazer a expressão dessas proteínas. E isso vai resultar no aumento da síntese de colesterol. Certo? Tudo bem? Entenderam esse mecanismo regulatório? Diga, Yara.
Não, as duas. Você tem as duas partes. Você tem o domínio regulatório e o domínio catalítico. O domínio regulatório é a porção onde vai ser clivada e toda essa porção, domínio regulatório com a catalítica, vão lá para o núcleo e vão fazer a ligação com com o DNA para fazer a transcrição, para ter mais RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro vai ser traduzido em proteína, tá? Esse domínio regulatório é o que vai fazer, porque assim, quando você faz a ativação gênica, você tem que ligar numa porção do DNA ou do gene da proteína que é chamado de promotor. E é esse domínio da SRBP que se liga lá no promotor que vai ativar a expressão gênica daí. Vocês vão estudar, vocês já estão tendo genética molecular? Não, né? Então, com a Michelle? Isso. Então, vocês já devem ter visto ligação com promotor, essas coisas. Então, esse é um dos mecanismos que ativados quando acontece a ativação de promotor. Então, essas enzimas que fazem parte do metabolismo lipídico, elas ficam todas próximas. Quando você ativa a expressão de uma, você ativa a expressão de todas elas. Então, elas são sintetizadas conjuntamente. A HMG-CoA redutase, a ácido graxo sintase, lipoproteína lipase. Então, são todas sintetizadas juntas para poder atuar conjuntamente em todo esse mecanismo. É uma economia de regulação, vamos dizer assim. Sim, aham. Sim, sim, sim. Pode ser considerada. No metabolismo lipídico, né? CRBP é um fator gênico de transcrição no metabolismo lipídico, de enzimas que fazem parte do metabolismo lipídico. Bom, quando eu tenho, então, falha em todo esse controle aqui, quando eu não estou conseguindo controlar adequadamente a HMG-CoA redutase, então eu vou ter um excesso de produção do colesterol. O que é feito, então, quando eu tenho um excesso na produção do colesterol? O que é feito clinicamente quando eu tenho uma hipercolesterolemia? Que é uma situação relativamente comum na população. E se você pensar que você tem um ponto de controle nessa via, tudo bem que tem vários mecanismos de controle, mas é um ponto de controle, então até não é tão impressionante assim que você tenha várias pessoas ou um grupo muito grande de pessoas com hipercolesterolemia, né? Associado ao estilo de vida e aos hábitos alimentares, então isso acaba não é surpresa para ninguém o excesso de colesterol na população. Clinicamente, o que é feito quando tem excesso de colesterol? Então, são feitas várias abordagens terapêuticas e a abordagem medicamentosa que é feita é para reduzir a atividade da HMG-CoA redutase. Então, é esta enzima aqui que é o ponto de ação da medicação que vai ser usada para reduzir colesterol, da medicação mais eficaz para reduzir colesterol. E a medicação usada para reduzir colesterol são as estatinas. Então, as estatinas são os medicamentos que vão ser usados a inibir a HMG-CoA redutase para daí diminuir a síntese do colesterol. As estatinas, elas têm uma similaridade estrutural com o mevalonato. Existem vários tipos de estatinas, várias classes de estatinas e cada vez surgem novas. Qual é a diferença? Qual é o ponto de diferença entre elas? Esses radicais aqui, ó. É nesse ponto e nesse ponto aqui que eu tenho alteração
nos ligantes e gera-se várias famílias das estatinas. Compactina ou mevastatina, simvastatina, que é a primeira que foi desenvolvida e é a que é fornecida no posto de saúde ou nas farmácias populares de forma gratuita para a população. Pravastatina, lovastatina, hoje em dia já temos a rosuvastatina, então tem vários tipos de estatinas diferentes. E o que vai acontecer quando eu tenho esses ligantes diferentes? Eu tenho uma mudança formacional nessa estrutura que vai provocar uma melhor ligação com a HMG-CoA redutase, uma ligação mais específica, reduzindo os efeitos colaterais da medicação. Então, dependendo da pessoa, porque como nós temos variações biológicas no nosso DNA, a gente tem os SNPs, eu não sei se vocês estudaram os SNPs com a Michelle. Viram os SNPs? Que são as mudanças de uma base nitrogenada no gene, que às vezes muda um aminoácido, não? Os SNPs, eles são variações biológicas que cada indivíduo tem, que muda uma base nitrogenada no DNA, que às vezes muda um aminoácido na estrutura proteica, e isso não causa uma mudança, não causa uma perda da função da proteína, mas altera a estrutura conformacional dessa proteína, e o organismo se adapta, cada organismo se adapta à sua estruturação proteica, e vai fazer mais ou menos enzima conforme a sua necessidade. Acontece que quando você usa uma medicação que é inibidora da enzima, essas alterações conformacionais individuais, elas alteram a resposta do medicamento. Até mesmo mudanças conformacionais em outras proteínas podem provocar respostas inespecíficas desse medicamento individuais. Então, por isso que tem vários tipos de estatinas e umas dão efeitos colaterais, outras não, por causa dessas ligações mais ou menos específicas em cada indivíduo. Uma área que está crescendo bastante é a farmacologia genômica, é a farmacologia individual para cada, claro, para cada pessoa, a farmacologia individual, em que futuramente vão ser criados medicamentos específicos para você. Já tem vários estudos que mostram que a resposta obtida numa determinada região pode ser bem diferente de uma resposta obtida em outra região. Então, as respostas que se obtêm para medicações na África normalmente são muito diferentes das respostas obtidas com medicação usada nos países asiáticos, por causa da genética de cada população, da genética populacional. Então, futuramente a gente vai ter essa farmacogenômica, que é uma farmacologia bem individualizada, visando menos efeitos colaterais e uma melhor resposta aos medicamentos pelos indivíduos, pela população. E hoje em dia você já percebe isso nas próprias estatinas ou nas próprias medicações que são usadas para doenças mais crônicas, em que você tem, então, efeitos colaterais, um dos efeitos colaterais bem significativos da simvastatina, que até reduz a adesão ao tratamento, é que ela pode causar muitas dores nas pernas, porque as estatinas elas podem causar rabdomiólise, que é uma destruição muscular, uma ativação de degradação de danos musculares. Então, ela pode causar dor nas pernas, e principalmente nos membros inferiores, e isso é um grande problema na adesão ao tratamento. Então, troca-se a medicação para evitar ou para diminuir esses efeitos colaterais. Amnésia global transitória? Não entendi, Leonardo. Estava falando comigo mesmo? Tem certeza? Bom, então essas medicações vocês vão estudar na farmacologia
Vocês vão ter uma aula só sobre isso também e vão estudar melhor os efeitos e os efeitos colaterais de cada uma delas, tá? Bom, existe vários estudos que mostram alguns danos colaterais da utilização das estatinas por um período muito prolongado. O que pode acontecer? Ele não acontece com todos os pacientes, mas o que pode acontecer? Como a síntese, o isopentenil pirofosfato, ele é utilizado para sintetizar várias coisas, entre eles a ubiquinona. Qual é a função da ubiquinona? Vocês lembram? Aonde que a ubiquinona está? Em que metabolismo que ela se encontra? Na cadeia transportadora de elétrons, não. Ela é aquela proteína, é aquela substância, ela é uma substância lipídica, que faz exatamente a transferência de elétrons do complexo 1 para o 3 e do complexo 2 para o 3. Então, para sintetizar o biquinona, eu também uso pentenil pirofosfato. E vamos voltar lá. Quando eu tenho a inibição, quando eu tenho inibição da HMG-CoA redutase, redução da síntese de mevalonato, eu vou reduzir a síntese de isopentenil pirofosfato. E reduzindo a síntese desse isopentenil pirofosfato, eu vou reduzir a síntese de todos esses compostos aqui, ó. Para nós, o que vai importar é o biquinona, porque os demais a gente não sintetiza. Borracha, a gente não sintetiza. Então, para nós, o que vai influenciar é aqui. Então, os pacientes que usam as estatinas por um longo período, eles podem reclamar de falta de energia, de mais cansaço, porque pode estar influenciando na síntese da ubiquinona. Daí, nessa situação, você pode dar para ele ubiquinona sintética, que já tem para vender nas farmácias, nos mercados. Então, se houver esse tipo de queixa, uma das possibilidades pode ser a diminuição da produção da ubiquinona. E você pode ter também, como você reduz a produção do colesterol do indivíduo, você pode ter alteração na síntese de vitamina D e de hormônios esteroidais. Então tem que fazer acompanhamento para ver se essa redução de síntese do colesterol não está sendo muito grande, a ponto de afetar a síntese de vitamina D e de hormônios esteroidais nesse paciente. A síntese de vitamina D já é um problema porque as pessoas, de maneira geral, elas têm uma baixa produção de vitamina D, né? Aqui nas cidades, nos estados da região sul, é por uma diminuição da oferta de sol. E nos estados mais quentes, é porque as pessoas não se expõem ao sol pelos danos solares, né, desenvolvimento de câncer, etc., ou a utilização de protetor solar. Protetor solar, protetor solar fator 60, ele reduz em 99% a síntese de vitamina D. Então, as pessoas estão produzindo menos vitamina D, mesmo tendo sol, porque elas não se expõem ao sol sem protetor solar. E essa é uma briga entre os endocrinologistas e os dermatologistas, porque os endocrinologistas dizem que nós temos que nos expor ao sol por no mínimo 15 minutos e ao sol das 10 horas ao meio-dia para aumentar a síntese de vitamina D. E os dermatologistas, de jeito nenhum, tem que botar protetor solar, não pode se expor ao sol nesse horário. Então, é uma briga interna entre essas duas especialidades médicas. E a gente, enfim, o que a gente tem observado é uma redução de síntese de vitamina D nas pessoas. Então, paciente que faz uso de estatina, ele também tem que rotineiramente ou frequentemente avaliar os níveis de vitamina D para acompanhar se não está havendo uma redução ainda maior nessa síntese. Por isso que é bom, antes de iniciar o tratamento,
ter um perfil bioquímico do teu paciente para você saber como que ele estava antes de você instituir qualquer medicação. E para depois fazer as reavaliações e ver se houve alguma alteração, alguma variação nos níveis. Assim como dos hormônios esteroidais, né? Todos aqueles que a gente já falou, que mexem com o metabolismo energético, o cortisol, que mexe com o equilíbrio hidroeletrolítico no rim, então tem que ficar atento para esses efeitos. Então, às vezes você pensa, né? Vou fazer cardiologia, então eu estudo isso, e daí você esquece de todo o contexto geral, porque essa parte hormonal é a parte dos endocrinologistas. Então, você tem que ter, por mais que você vá para uma especialidade, você tem que ver todas as possibilidades dentro daquela tua área de especialidade, né? Tá aqui os hormônios. Então, tem os hormônios cortisol, que afeta o metabolismo de proteína, carboidrato e resposta imunológica. Então, se você tem aumento do cortisol, você vai ter aumento da degradação dessas moléculas, aumento da supressão imune, etc. E se você não tem cortisol, você vai ter o efeito contrário. Os mineralocorticoides, o cortisol, corticosterona e aldosterona, vão regular a reabsorção hidroeletrolítica no rim. Então, se você não tem esses hormônios, você pode ter uma alteração de sódio, cloreto, bicarbonato, água, a reabsorção de água. E os hormônios sexuais, femininos e masculinos, que você pode ter. Então, se você não tem esses hormônios, você pode ter uma alteração de ciclo reprodutivo, pode ter alteração das características sexuais, das características secundárias dos indivíduos. Então, tem que ficar atento quando faz uso das estatinas para ver se você não tem nenhum efeito na ação desses hormônios. Bom, a gente já tem falado das lipoproteínas, e as lipoproteínas, elas têm uma função de transporte de lipídios na circulação. Quando a gente fala de lipídios mais complexos, como por exemplo triglicerídeo e colesterol, eles vão ser transportados por lipoproteínas. Já um lipídio mais simples, como o ácido graxo, ele não vai precisar de uma lipoproteína para o seu transporte, mas a albumina, que é uma proteína, dá conta de fazer esse transporte. Então, a lipoproteína, ela tem essa estrutura aqui de monocamada lipídica. Então, essas bolinhas azuis aqui, elas são fosfolipídios que vão formar uma monocamada. Qual a importância de formar essa monocamada? Os fosfolipídios, eles são, como a gente já viu, eles têm aquela cabeça polar e as caudas apolares. Essa cabeça polar é essa parte azulzinha aqui, que vai ficar para o lado de fora da lipoproteína. E as caudas apolares, então a cabeça polar, essa parte azulzinha que vai ficar para fora da lipoproteína. E as duas caudas apolares, feitas pelos ácidos graxos, vão ficar para dentro da lipoproteína. Isso faz com que a parte de fora da lipoproteína seja polar e possa interagir com a água, e a parte interna da lipoproteína seja apolar, possa fazer uma interação com os lipídios que ela vai transportar. Junto dessa monocamada, a gente tem as apoproteínas, que são específicas para cada lipoproteína, e elas vão fazer pontos de reconhecimento e de ativação enzimática nas lipoproteínas. E para essa monocamada não ficar muito mole, muito fluida, existe o colesterol mergulhado nessa membrana. Dentro da lipoproteína, esse colesterol que está na monocamada é o colesterol livre. É como se ele estivesse fazendo uma membrana mesmo. Dentro da lipoproteína, a gente tem triglicerídeo
éster de colesterila, que é o colesterol que vai ser transportado. As lipoproteínas, elas são classificadas conforme a densidade e o tamanho, e basicamente nós temos 4 classes. O quilomicron, que é a maior das lipoproteínas, isso aqui são eletromicrografias mostrando as lipoproteínas. Então aqui eu tenho o quilomicron, que é a maior das lipoproteínas, e ela é aquela lipoproteína formada no intestino. A VLDL, que é a Very Low Density Lipoprotein, que ela tem basicamente a mesma função que o quilomicron, mas ela é sintetizada no fígado e ela é um pouco menor. Temos a LDL, que é Low Density Lipoprotein, então tá aqui ela, menorzinha. E a menor de todas, que é a HDL, que é a High Density Lipoprotein, que é uma lipoproteína que ela é rica em proteína. A principal função da HDL é ser um reservatório de proteínas na circulação. Então, a gente tem essas várias classes de lipoproteínas, classificadas conforme a sua densidade, e quanto mais triglicerídeo ela tiver na sua composição, mais leve ela é, menos densa ela é. Quanto mais colesterol e quanto mais proteína ela tiver na sua composição, mais densa ela vai ser, mais pesada ela vai ser. Aqui eu tenho uma tabela que mostra a composição de cada uma das lipoproteínas. O principal componente dos quilomicrons e das VLDLs é o triglicerídeo. 85% do quilomicron é triglicerídeo e 50% do VLDL é triglicerídeo. Quantidade de colesterol, olha aqui, ó, bem pequena. 3% do quilomicron é colesterol. E esse colesterol é o colesterol que veio da dieta, que veio da alimentação. Então, se você pensar em termos quantitativos, a gente absorve muito mais triglicerídeo do que colesterol na nossa dieta. Esse colesterol da VLDL e esse triglicerídeo da VLDL são basicamente moléculas endógenas. Esse colesterol aqui, ele é uma mistura do endógeno com o exógeno. Mas o triglicerídeo da VLDL é basicamente de síntese endógena. Já o LDL, o principal componente dele é o colesterol. E esse colesterol é um colesterol que foi originado endogenamente ou que está dentro da corrente sanguínea. E o principal componente da HDL são as apoproteínas. Por isso que a gente diz que o HDL ele é um reservatório de apoproteínas. E o segundo fosfolipídio, que é o componente, e o colesterol éster é o principal lipídio interno da HDL. Então, tanto o LDL quanto o HDL são transportadores de colesterol, de ésteres de colesterol. Só que o caminho que eles fazem é diferente. Eles estão transportando a mesma molécula, só que para locais diferentes. Por isso que eles têm funções ou eles têm consequências diferentes quando eu tenho aumento de LDL e quando eu tenho aumento de HDL na circulação. E as principais apoproteínas? Nessa tabela eu tenho uma comparação dos vários tipos de apoproteínas. A principal apoproteína do HDL é a ApoA1. O que ela faz? Ela ativa L-CAT. L-CAT é uma proteína bem parecida com a ACAT, só que ela faz a esterificação do colesterol na corrente sanguínea. É uma lecitina colesterol aciltransferase e ela faz a esterificação de colesterol na circulação. E olha outra função extremamente importante da ApoA1, é a interação com os transportadores ABC. O que um transportador ABC faz? Nós já falamos sobre ele no começo da aula. Alguém lembra?
Manda colesterol para fora da célula. Lembra que eu falei que ele existe no intestino e em várias outras células dentro do organismo? Então, quando a HDL fizer interação com esse transportador ABC, ele vai tirar colesterol do tecido. Lembrem disso, a gente vai falar mais sobre isso. A principal apoproteína do quilomicron e do VLDL é a ApoC2. O que a ApoC2 faz? Ativa a lipoproteína lipase para tirar o triglicerídeo dessas lipoproteínas e deixar no tecido. Lembram? Já falamos sobre isso também. E a ApoE, que é a principal apoproteína do quilomicron e da VLDL, que ela faz clearance dessas lipoproteínas. O que é clearance? O que é clearance? É limpeza, é tirar da circulação. Então, essa ApoE, ela está na superfície dos o receptor de ApoE está na superfície dos hepatócitos e é da ligação do quilomicron e da VLDL. O fígado consegue tirar quilomicron e VLDL da circulação por interação com a ApoE. Então, tem receptor de ApoE no fígado que vai tirar essas lipoproteínas da circulação. A mesma coisa é a ApoB48 no quilomicron. A ApoB48 do quilomicron também faz clearance, ou retirada do quilomicron da circulação. E a ApoB100, que é a principal apoproteína do LDL. Ela liga, a ApoB100 liga no receptor, no seu receptor, que está na superfície das células, fazendo com que as células consigam retirar o colesterol da circulação, ou consigam receber colesterol através do LDL. Então, as apoproteínas, elas têm essas duas funções, reconhecimento e ativação enzimática. E como que acontece o transporte dessas lipoproteínas ou desses lipídios? Então, no intestino, quando ocorre a absorção de triglicerídeos e colesterol, forma-se o quilomicron. O quilomicron vai para a circulação e ele vai fazer a interação com a lipoproteína lipase através da ApoC2 e vai deixar triglicerídeo nas glândulas mamárias, nos músculos e no tecido adiposo. Quando o quilomicron entrega o triglicerídeo nesses tecidos, ele vira quilomicron remanescente e vai para o fígado. E lá no fígado, ele vai ser captado, ele vai ser retirado da circulação através da interação das apoproteínas ApoE e ApoB48 com receptores do fígado que vão fazer a internalização desse quilomicron remanescente e vão deixar aqui no fígado o colesterol exógeno, colesterol obtido da alimentação. Quando eu tenho síntese de triglicerídeo e síntese de colesterol no fígado, essas moléculas vão ser embaladas na VLDL, que vai fazer o mesmo caminho que o quilomicron. Vai passar pela circulação, vai interagir com a lipoproteína lipase, e essa interação com a lipoproteína lipase vai fazer a retirada dos triglicerídeos ou o encaminhamento dos seus triglicerídeos para as glândulas mamárias, para os músculos e para o tecido adiposo. A lipase lipoproteica que está nesses capilares aqui, elas têm elas são isoenzimas, então elas têm uma afinidade diferente pelos VLDLs e pelos quilomicrons, deixando mais ou menos lipídios nesses tecidos. O Km da lipoproteína lipase, que está no tecido adiposo, é maior
do que o KM que está no músculo e nas glândulas mamárias. Por quê? Porque mesmo no período de jejum, eu tenho uma certa circulação dessas lipoproteínas na circulação. E nessa condição de baixa circulação de triglicerídeo, eu preciso que esse triglicerídeo fique mais no músculo do que no tecido adiposo, para render energia, principalmente para o músculo e principalmente para o músculo cardíaco. Então, o tecido adiposo ele vai ter uma grande captação desse triglicerídeo quando eu aumentar as concentrações de quilomicro e de VLDL na circulação. Isso significa que eu tenho bastante triglicerídeo e que esse triglicerídeo tem que ser armado. Tá? Porque quem produz essas lipases para ficar na circulação é o próprio tecido. Então, o tecido produz a enzima e manda a enzima para os capilares que estão nesses tecidos, que estão banhando esses tecidos. Tudo bem? Entenderam? Sim? Não? Entenderam? Estão me ouvindo? O mecanismo da VLDL é um pouquinho mais complexo. O quilomicron ele faz um ciclo só. Ele vem do intestino, passa nos capilares, deixa o triglicerídeo e ele vai ser endocitado lá no fígado. O VLDL ele pode sofrer vários ciclos na circulação. Então, a VLDL, quando sai do fígado, ela passa nos capilares, reage com a lipoproteína lipase, deixa os triglicerídeos e ela vira VLDL remanescente. Essa VLDL remanescente também pode ser chamada de IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária. O que pode acontecer com essa IDL? Pode acontecer duas coisas. Essa IDL pode voltar para o fígado, ou ela pode interagir com HDL, ou ela pode sofrer uma nova reação com a lipoproteína lipase e perder praticamente todo o seu conteúdo de triglicerídeo. Sendo daí nesse mecanismo, ela é convertida em LDL. Dessa maneira aqui. A IDL, quando ela interage com a lipoproteína lipase, ela vira LDL, porque ela vai deixar todo o conteúdo de triglicerídeo dela no tecido. Quando ela interage com HDL, ela vai fazer uma transferência de colesterol e triglicerídeos entre as lipoproteínas, por uma proteína chamada proteína transferidora de ésteres de colesterol. Então, a gente vai ter uma saída de colesterol da HDL, colesterol vai para IDL, e a IDL manda triglicerídeo para o HDL. E nesse momento a IDL vira LDL novamente. Quando acontece essa interação de IDL com HDL, ocorre troca de apoproteínas e a única apoproteína que vai ficar na LDL é a ApoB100. Todas as outras apoproteínas que a VLDL tinha ou que a IDL tinha são mandadas para a HDL e a HDL vai levar esse conteúdo interno dela para o fígado. E a LDL vai levar o conteúdo dela para os tecidos. Voltando aqui, que é um esquema mais simplificado. A LDL formada ela é rica em colesterol e a única apoproteína que tem visível ou que tem mais expressa na sua superfície é a ApoB100. E essa ApoB100 é que vai ser reconhecida pelos tecidos extrahepáticos que vão receber esse colesterol. De que maneira? Na superfície da LDL, a ApoB100 vai interagir com os receptores da ApoB100 que estão
na membrana plasmática dos tecidos. E vai acontecer uma endocitose dessa lipoproteína como um todo no tecido. Quando essa lipoproteína for internalizada, quando eu fiz a vesícula endossômica, ocorre uma redução do pH dessa vesícula e uma separação do receptor do LDL. E essa separação manda o receptor novamente para a superfície da célula, então esse receptor ele é reciclado. Ele volta para a superfície para reconhecer uma outra LDL para fazer uma nova captação. E a LDL, que agora está sem o receptor, ela vai fazer uma condensação com o lisossomo. E qual é a função do lisossomo? Qual é a função do lisossomo? Digerir, fazer degradação, fazer digestão intracelular. Então, esse lisossomo vai digerir esse LDL e vai deixar dentro do tecido aminoácidos oriundos da ApoB100 que foi degradada, ácidos graxos, oriundo dos fosfolipídios aqui da superfície da célula, e ésteres de colesterila, que vão ser armazenados em vesículas, em gotas lipídicas dentro da célula, para ser utilizado como a célula precisar. E o colesterol gerado, ele vai para o retículo endoplasmático e ele vai provocar resposta dentro da célula. Essa resposta pode ser uma resposta de ativação ou de repressão gênica, como a gente já viu lá anteriormente, na HMG-CoA redutase, nas enzimas do metabolismo lipídico. Inclusive, ele pode fazer, quando eu tenho bastante colesterol dentro da célula, ele vai provocar alguns efeitos. Inibição da síntese endógena do colesterol, ativação da ACAT, para fazer uma esterificação de colesterol, para esse colesterol ficar armazenado, e uma inibição da ressíntese de receptores. Então, vai diminuir a quantidade de receptor para L na superfície da célula. E esse LDL vai ficar mais tempo na circulação. E é este um dos grandes problemas. Então, de novo, quando a célula captou o LDL, aumentou o conteúdo de colesterol intracelular, quais são os efeitos que isso vai gerar? Ativação da ACAT, inibição da HMG-CoA redutase, por vários mecanismos, e inibição da síntese de receptores de LDL. Esses três efeitos combinados vão provocar um aumento ou uma manutenção da LDL na circulação. E esse é um grande problema, porque quando você mantém LDL mais tempo na circulação, você aumenta a exposição desse LDL a espécies reativas de oxigênio, que vão oxidar esse LDL e provocar ativação de macrófagos teciduais, que vão gerar uma resposta dentro dos vasos arteriais e que vão provocar, então, a formação de placa aterosclerótica, como a gente vai ver posteriormente. Para evitar todo esse mecanismo, existe, ou para compensar esse mecanismo, existe a ação da HDL. O que a HDL faz? A HDL é sintetizada no intestino e no fígado. E ela é a única lipoproteína que ela é sintetizada vazia. Então, ela é chamada de HDL nascente. E ela apresenta como uma das principais apoproteínas a ApoA1. O que a ApoA1 faz? É a ApoA1 que faz a interação com os transportadores ABC. Quando essa HDL nascente chegar nos tecidos vazia e interagir com os transportadores ABC, esses transportadores ABC vão mandar o colesterol para fora da célula e a HDL vai captar esse colesterol. Esse colesterol vai ser esterificado pela LCAT
vai virar colesterol esterificado, e a HDL, que é chamada HDL madura, ela é uma HDL3, que é chamada essa HDL madura, colesterol que ela pegou do tecido. Quando ela faz a interação com a IDL, com a VLDL remanescente na circulação, ela passa a ser HDL2. O que é essa HDL? Qual é a interação que ela tem com a IDL? Ela passa colesterol esterificado para LDL e pega colesterol não esterificado da HDL, da VLDL, e pega um pouco de triglicerídeo dessa VLDL, VLDL remanescente passa a ser LDL, e o colesterol HDL3 passa a ser HDL2, e na forma de HDL2, ela vai para o fígado. Lá no fígado existe uma outra proteína receptora, que é a SRB1. Essa proteína receptora vai captar o colesterol da HDL. E a HDL deixa o colesterol no fígado e recircula como HDL nascente. Então, ela vai fazendo esse transporte de colesterol entre os tecidos e entre as lipoproteínas várias e várias vezes. Ela é como se ela fosse reciclada várias vezes. Então, eu não preciso sintetizar HDL o tempo todo, ao contrário das outras lipoproteínas, que quando chegam no seu destino de origem, elas vão ser degradadas. Por isso, clinicamente, a gente diz que para um paciente estar bem controlado e bem equilibrado no metabolismo de lipoproteínas, eu tenho que ter uma relação de 3 LDLs para uma HDL. Se eu tiver essa relação, assume-se que o paciente tem menos risco de aumento de LDL ou de aumento de formação de placa aterosclerótica nas suas artérias. Porque a HDL ela é reciclada, ela não é captada o tempo todo pelo tecido, que ela pode interagir com receptores, deixar o colesterol e continuar o seu caminho. Já a LDL não. Quando a LDL interage com os receptores na superfície da célula, ela vai ser captada e vai ser eliminada. Então, quando o HDL pega colesterol dos tecidos, ele reduz esse efeito que a LDL tinha feito anteriormente. Quando o HDL tira o colesterol da célula, ele volta a mandar, a célula volta a mandar receptor para a superfície celular, fazendo uma nova ou aumentando novamente a captação da LDL. Por isso que a gente diz que o HDL é o bom colesterol, porque ele ajuda a manutenção ou a diminuição dos níveis de colesterol, ele aumenta a recaptação de colesterol pelas células, porque ele tira colesterol da célula, manda esse colesterol para o fígado e promove uma recaptação de LDL. Por isso que a gente diz que o HDL é o bom colesterol. E ele faz, a gente diz também que ele faz o transporte reverso do colesterol. Ele pega o colesterol dos tecidos e devolve para o fígado. Enquanto a LDL é chamada de colesterol ruim, porque ela vai provocar a formação desse LDL, se ela fica muito tempo na circulação, ela ocasiona a formação dessa LDL oxidada, que vai gerar placa aterosclerótica, que a gente vai ver na aula prática.